Fala, turma! A nossa aula sobre empreendedorismo e negócios no domingo foi um sucesso estrondoso, né? E as pessoas puderam finalmente ter uma aula sobre empreendedorismo e negócios com ciência, com conceitos práticos, com regras para elas poderem aplicar na empresa delas a partir dali. E isso, eu já estou recebendo mensagens de pessoas que já estão notando diferença. E a gente está falando do negócio que acabou de acontecer. Foi realmente maravilhoso. Muita gente está pedindo para a gente poder passar de novo essa aula. Elas queriam assistir, precisam dessa aula. Então a gente vai ter uma sessão fechada para quem quiser assistir essa aula na quarta-feira, dia 31, às 8 horas da noite. Para você se inscrever nessa sessão fechada, que não vai estar aberta nos meus canais, eu vou estar lá e vou também dizer as novidades para quem quiser continuar nesse programa de formação, que são novidades incríveis, e por causa disso milhares de pessoas no domingo entraram para fazer o programa de formação. Eu vou dar as mesmas condições para vocês, mas assiste essa aula, vocês vão ficar encantados. Quarta-feira, 8 horas da noite, fechada só para quem se inscrever gratuitamente aqui. Um abraço. Muito bem, rapaziada, estamos começando o nosso Desperta de hoje. Muito obrigado a todo mundo que já está por aí. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada. Muito obrigado para você que nos acompanha no Brasil e pelo mundo. São 7 horas e 3 minutos, Pedro Falcão. Pedro Falcão está ainda aqui. Nos despedimos dele na semana passada e ele apareceu aqui. Eu não sei o que ele está fazendo. Já acionei o RH, inclusive, e a segurança do prédio, né? Porque estou temendo pela minha segurança, Pedro Falcão. Esse é o último dia hoje, Pedro Falcão? De fato? O último mesmo? Acho que sim. Acha que sim? Acho que hoje é. Tá bom, legal. Pelo amor de Deus, não apareça mais aqui, Pedro Falcão. Eu não quero mais ver você por aqui. A gente não pode começar aquela proposta de você... Estou com medo. Moço do tempo? Você pode ser a minha moço do tempo. Pode ficar por aqui ou pode operar a minha canetinha aí. O meu pincel. O meu pincel atômico. Pode operar o meu pincel atômico se quiser. Não, não quero operar esse Não? pincel. Meu. Pode operar, Pedro Falcão. Ué, qual o problema? Muito obrigado para todo mundo que já está no nosso chat, inclusive. Estamos ao vivo em todas as redes sociais por aí, Instagram, Twitter, Twitch, Facebook, aquela coisa toda. Se você quiser acompanhar este programa nos nossos canais de YouTube, também no canal do ICL, no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demori. Estamos ao vivo também neste horário de Brasília, às 7h04 da manhã agora, em 3 emissoras de televisão e 2 emissoras de rádio. Então, bom dia para quem nos acompanha em Salvador, na Bahia, pela TV Quirimurê, em São Paulo, pela TVT, também lá em Porto Alegre pela Pop TV, e estamos ao vivo no rádio, no bom e velho radinho. Se você quiser nos acompanhar também pelo rádio, claro, em São Paulo, você pode sintonizar aí no seu radinho do seu carro, no seu dial, né, como diz o Lulu Santos, pela Rádio Brasil Atual e também pela Rádio Heliópolis. Se você está chegando nos nossos canais do YouTube, deixe o seu comentário, clica no sininho, assina o canal, dá o like, faz aquelas coisas todas, mas principalmente, fundamentalmente, por gentileza, se você quiser, compartilhe este programa com as pessoas que você gosta e que acha que devem estar mais bem informadas pela manhã. Sempre lembro que esse ano é um ano eleitoral, aliás, a gente está aí nas últimas 2 ou 3 semanas, né? Nas últimas 3 semanas, na verdade, tratando muito de assuntos internacionais. Tivemos a desistência do Joe Biden, né, nos Estados Unidos, a campanha de reeleição. Teremos uma eleição muito acirrada nos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump, e essa semana, particularmente depois da eleição na Venezuela, estamos falando muito de Venezuela, mas daqui a pouquinho começa a engatar os temas nacionais aqui, gente, porque a gente vai entrar num período eleitoral muito em breve, né? Teremos eleições municipais importantíssimas esse ano, então compartilhe o programa porque a gente vai fazer uma extensa e intensa cobertura eleitoral por aqui, né, Pedro Falcão? Você não estará conosco, mas, claro, vai acordar todo dia, 6h45, né, para acompanhar o programa. Vai, né? Vou. Vai. Sim. Claro que vai. Claro que vai. Não vai. Não vou. Não vai. Claro que não vai. Mas sabe o que eu achei estranho, cara? Pô, quando era ano eleitoral, a prefeitura ficou... Quando era ano eleitoral, o quê? Não, é que começava desde o começo do ano, plaquinha, coisa nos carros... Não pode mais. Não pode mais. Nada mais pode. Agora é super restritivo, né? Se eu não me engano, é 45 dias que você pode fazer campanha de fato, né?
E não pode mais colocar cartaz e essas coisas, não tem mais. Eu lembro da primeira eleição do Brasil depois da ditadura militar, eu já era um jovem pensante, né? Um jovem garotinho pensante. Nós pegávamos no comitê eleitoral do Collor, que tinha na minha cidade. Cara, aquela eleição foi uma loucura, foi a primeira grande eleição do Brasil depois da ditadura, então tinha adesivo de tudo que era coisa. Aí a gente pegava os adesivos do Collor e recortava os adesivos e escrevia louco, porque dava para escrever louco, né? E aí ficava colando o adesivo louco pela cidade toda. Então o louco era o nosso grande candidato da época, né? O louco não foi eleito, quer dizer, o Collor foi eleito, então de algum modo o louco foi eleito também. Então a gente conseguiu, tivemos o nosso feito eleitoral na época, né? Mas hoje em dia não pode mais, né? Colocar aquele monte de cartaz, aquela coisa arada toda lá, né? Bom, galera, é o seguinte, nós temos bastante coisa no programa hoje, como sempre, né? Vamos começar com o clima e depois a gente vai falar de Olimpíadas daqui a pouquinho. Foi um dia espetacular ontem. Eu estou 100% tomado, né, pelo espírito olímpico, né? Como diz o meme de internet, que nós não podemos falar todo ele aqui, né? Espírito olímpico, entre na minha casa, né? O Pedro Falcão, né? E vá. O espírito olímpico já entrou na minha casa, já tá lá, tô tentando tirar pedaços do meu dia, principalmente à tarde, para acompanhar. Ontem teve a ginástica, foi espetacular para quem, mesmo para quem não acompanha, né? Eu não acompanho ao longo dos anos, né? Os mundiais e não sei o que, aquela coisa toda, mas é um negócio inacreditável. Eu tava vendo, aliás, ontem a comparação dos ginastas lá nos anos 30, 40, 50 com hoje, é um negócio que é inacreditável. Sabe aquele, o negócio que as meninas, o salto, né? Tem 4 aparelhos, né? Tem as barras paralelas, tem o solo, tem aquela trave, e eu não sabia, a trave é só feminino, sabia? Não, não tem no masculino a trave, aquela que eu acho um dos mais difíceis, mas ontem eu vi uma comentarista especialista na parada falando que não é o aparelho mais difícil. Eu acho maluquice, né, você ter que ficar em cima daquela travezinha assim e ficar fazendo... Aliás, ontem as brasileiras, uma delas caiu na trave, uma chinesa caiu na trave também, né? Caiu da trave, no caso. E aí, cara, antigamente eram uns saltinhos assim que eu poderia participar das Olimpíadas. Nos anos 50, por exemplo, né? O cara ia correndo, dava um saltinho em cima do cavalinho assim, sabe? Sabe aquela brincadeira que você passa, salta por cima do coleguinha assim, bota a mãozinha nas costas dele e salta? Era assim. E hoje, cara, 6.000 coisas que se fazem, um negócio inacreditável, né? E talvez seja a última Olimpíada pra gente acompanhar a Simone Biles. O ciclo olímpico que chama, talvez ela tenha mais um ainda, né? Mas não se sabe como ela vai chegar também, porque cada vez mais, ontem eu tava vendo, tem umas meninas de 16 anos participando. É um negócio, eu não sei se tá reduzindo a idade olímpica ou eu nunca prestei muita atenção nisso, né? Mas a sensação que eu tenho, a galera que tá no nosso chat pode comentar, até quem entende disso, né? Que tá a galera cada vez mais jovem, né, participando dessas competições. O time da China ontem tinha uma menina de 16 e uma de 17, se eu não me engano. A de 16 matou a pau, né? Muito. 16 foi muito. Não, eu até achei que a China era uma das mega favoritas, assim, no final chegou em 6º ou 7º, uma coisa assim. Eu tava acompanhando pela Cazé TV e falaram que Estados Unidos ia chegar em primeiro, por equipes, né? China em segundo e o Brasil estava lutando pelo bronze, mas na verdade a China chegou bem atrás e a Itália chegou em segundo, enfim. Eu não entendo absolutamente nada, eu só acho muito bonito e é muito emocionante, né? Tava vendo também a disputa no famoso ping-pong, né? Ping-pong, né? Que fala, né? Tênis de mesa, né? Tava bem legal também ontem. Pena que a brasileira Bruna Takahashi foi eliminada, mas é muito doido, né? A velocidade que fala. A única coisa chata que eu acho, você sabe o que é? Badminton. É muito chato badminton. Vocês gostam? É peteca com raquete, né? Os caras dão uns porradão e dá um porradão na peteca e a peteca vai bem devagarinho assim. Porradão, daí ela começa muito animada e depois ela dá uma desanimada. Não me passa muita emoção assim, né? Mas hoje a gente vai ter mais. Tem um calendário aqui, daqui a pouco a gente coloca pra galera poder acompanhar. Muitas competições já estão acontecendo desde a madrugada, por conta do fuso horário, mas as várias importantes do Brasil vão acontecendo ao longo do dia também. Vamos lá então, o mês de agosto deverá ser seco com temperatura acima da média.
O tempo seco que marcou boa parte do mês de julho, principalmente nas regiões centro-oeste e sudeste do Brasil, deverá continuar em agosto em praticamente todo o país. A previsão faz parte de um documento publicado pelo Climatempo nesta terça-feira, portanto, ontem. O calor em pleno inverno, assim como ocorreu nas tardes de julho, também deve se repetir no mês que começa nessa quinta-feira, principalmente na segunda quinzena. As temperaturas devem variar entre mínimas de 14 graus e máximas que podem chegar a 22 graus, conforme previsão do INMET. As temperaturas seguirão uma tendência de elevação, especialmente nas regiões centro-oeste e norte, onde a atuação de massas de ar quente seguem intensas. Portanto, preste atenção aí na previsão do seu estado, né, da sua região. Talvez vá fazer um pouco de frio em agosto na região sul e sudeste, mas eu não sei, eu acho que o inverno foi para o espaço já, não vai meter inverno não, né? A temperatura em algumas cidades também propicia um ar seco terrível, né? Eu estava em São Paulo na semana passada, aliás, eu estou ainda meio abalado, né, no meu sistema respiratório, porque estava super seco o tempo em São Paulo e quando a gente chegou de avião dava para ver uma massa assim, que eu acho que é poluição também, né? Uma massa cinza em cima da cidade, assim. Parecia que o avião tinha que furar aquele negócio para descer, né? Tem uma foto aqui, aliás, de São Paulo aqui, né? Por conta do clima seco. Então, a maior atenção para o mês de agosto aí é realmente o clima seco em algumas cidades, principalmente cidades muito urbanizadas. Então, cuidado com isso, né? Tomar bastante água, aquela coisa toda. A gente tem o costume de tomar menos água no inverno, porque tem a sensação de que não está tão quente, mas é importante também por conta do clima seco. Beleza, rapaziada? Então, beleza, vamos lá. Olha, um recado importante hoje aqui, o prazo para a declaração das MEIs, né, das microempresas individuais no Rio Grande do Sul, termina hoje. Esse prazo tinha sido estendido por conta das enchentes. Quem mora em outras regiões do Brasil já teve que fazer isso, junto com a declaração do imposto de renda, pessoa física. Agora, se você mora no Rio Grande do Sul e teve o prazo de declaração de MEI estendido, lembre-se, hoje é o prazo, é o último dia para fazer a declaração, que é a declaração de renda da MEI, né? É só entrar no site da MEI lá, né? Coloca no Google aí, declaração, renda, MEI e tal. É mais um comunicado, na verdade, para você estar em dia ali, porque se não fizer, dá problema, né? Dá multa e fica pendurado o negócio lá. Eu, o primeiro ano que eu fiz MEI, esqueci de fazer esse negócio, cara. Tanta burocracia, eu sou a pior pessoa do mundo com um documento, né? Acabei esquecendo. É paradoxal, né? Eu sou muito bom com o documento dos outros, né, Pedro Falcão? Manda documento para mim que não costuma dar bom, né? Agora com os meus eu sou meio confuso. E aí acabei esquecendo. Então não esqueça, né? O prazo do microempreendedor individual para o Rio Grande do Sul termina hoje. E essa entrega é obrigatória. Para os demais MEIs, né? A entrega foi no dia 31 de maio para o restante do Brasil. No Rio Grande do Sul, por conta das enchentes, os sistemas estavam todos colapsados e aí o prazo foi empurrado. Então hoje, atenção, é só entrar lá, dá para fazer pela internet, não precisa pagar ninguém, não precisa de contador, não precisa de nada. Claro, se você tiver ali um profissional que te ajuda, beleza, né? Mas assim, às vezes a pessoa está no perrengue lá, está com grana apertada, não precisa de nenhum profissional habilitado para isso. Você próprio pode entrar no site e mandar a sua declaração. É tudo online, é facilitado, não precisa nem baixar programa, como é no caso do imposto de renda de pessoa individual. Vamos lá para a Folha de São Paulo. Florestas não conseguiram fazer frente às emissões de carbono em 2023, aponta estudo. As florestas e outros ecossistemas terrestres não conseguiram conter em 2023 os gases estufa que causam as mudanças climáticas. Seca intensa na Amazônia e incêndios recordes no Canadá prejudicaram a capacidade natural de absorver o dióxido de carbono, conforme estudo apresentado nesta segunda-feira. Isso significa que uma quantidade recorde de CO2 entrou na atmosfera da Terra no ano passado, alimentando ainda mais o então chamado aquecimento global. Não se usa mais esse termo, né? Segundo os pesquisadores. A vida vegetal ajuda a desacelerar as mudanças climáticas, absorvendo grande quantidade de dióxido de carbono, o principal gás de efeito estufa que impulsiona o aquecimento global. Florestas e outros ecossistemas terrestres absorvem, em média, quase 1/3 das emissões anuais a partir de combustíveis fósseis da indústria e de outras causas humanas. Isso aqui é uma seca lá no Rio Paraná de Tefé, no Amazonas, olha só, na região do Médio Solimões, né? E essas imagens a gente viu muito no ano passado.
Isso aqui é todo um leito de um rio. A gente mostrou, aliás, no começo da semana aqui aquela foto clássica que foi tirada pelo Lalo de Almeida, né, da Folha de São Paulo no ano passado. E começou mais cedo a seca esse ano na região norte. A gente vem falando sobre isso aqui já desde que começou, né? E então está em um estado de atenção plena e máxima, porque essas imagens aqui devem se repetir ao longo aí de quase todo o ano, infelizmente, né? Esses rios, vários deles são rios navegáveis, importantíssimos para a região, que é uma região basicamente fluvial, e vários deles estão agora completamente secos, né? Mas em 2023 essa absorção de carbono entrou em colapso, segundo o estudo, e segundo o coautor do estudo, Felipe Siais, do Laboratório para Ciências Climáticas e Ambientais, organização de pesquisas francesa. Disse ele que a absorção é uma bomba e estamos bombeando menos carbono da atmosfera para a Terra em entrevista. De repente, a bomba engasgou e está funcionando menos. Como resultado, a taxa de crescimento do dióxido de carbono na atmosfera pulou 86% em 2023 em comparação com o ano de 2022, segundo estes mesmos pesquisadores. Cientistas da Universidade de Tsinghua, na China, que chinês, hein, Pedro Falcão? Perfeito, né? Gostou? Não vou nem repetir para não correr o risco de errar. E da Universidade de Exeter, na Inglaterra, lideraram a pesquisa sobre o que causou a mudança. O estudo foi apresentado na Conferência Internacional do Dióxido de Carbono aqui no Brasil, em Manaus. Um dos principais fatores foram as temperaturas recordes que secaram a vegetação da Amazônia e outras florestas tropicais, impedindo que elas absorvessem mais carbono e, ao mesmo tempo, alimentaram incêndios recordes no Canadá, conforme estudos. E aqui mais uma foto, essa aqui também do Lalo de Almeida, que isso aqui, se não me engano, é do mesmo grupo de imagens que ele fez no ano passado. Isso aqui é a Marina do Davi, em Manaus, né? Olha só, onde estão as embarcações aqui, e isso aqui tudo são lugares que tradicionalmente o rio está ocupando, né? Isso aqui é a tragédia que a gente viu no ano passado, está se repetindo no norte do Brasil este mesmo ano, olha só. Tudo absolutamente... olha aqui, ó, essa imagem é impressionante, né? Isso aqui são todas residências e comércios flutuantes, né? Isso aqui é o leito de um rio, ó. Passarela de madeira improvisada, isso aqui, que rio que é? Não diz? Não diz. Muito bem. Bom, galera, ontem, né, tivemos então, como eu falei, né, o Brasil conquistou medalha de bronze por equipes na ginástica artística feminina. Conquista inédita foi das ginastas Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lohane Oliveira. Tá aqui o time Brasil ontem que conquistou essa medalha. Ficou uma tensão no final lá, né? Não se sabia. A Jade Barbosa fez o seu salto e pisou fora da linha lá, né? Tem uma linhazinha lá que você tem que pisar dentro e tal, não sei o quê. E aí, se você cai bonitão assim, é uma pontuação. Se bota um pezinho pra frente, pra trás, perde ponto e tal. Mas se você pisar fora da linha, né? Tem uma marcação lá, pisar no azul, aí perde bastante ponto. E a Jade pisou fora, ficou uma tensão, parecia que o Brasil ia perder a medalha e de repente ganhamos a medalha inédita. Lembrando que o Brasil até as Olimpíadas de Sydney, se eu não me engano, né, que foi 2000, o Brasil ia muito mal em Olimpíadas, né? O Brasil nem sei se tinha ginástica nessa época. Acho que a primeira medalha do Brasil foi em 2004, se não me engano, foi Atenas, com a Daniela Hipólito. Dá uma pesquisada para nós aí, Pedro Falcão. Eu acho que a Daniela Hipólito foi a primeira medalha da ginástica brasileira da história. Atenas 2004, se eu não me engano, foi prata. E aí, depois daquilo, foi, né? Essa não é a medalha inédita que o Brasil ganhou na ginástica? Essa é inédita de equipes, mas a Daniela Hipólito ganhou no individual. Ela ganhou, se eu não me engano, prata, né? O Brasil não tinha sequer investimento nessa época. Aliás, tem muita gente falando bobagem na internet aí, né? Ontem o apresentador Marcos Mion também falando bobagem e tal, não sei o quê. No Brasil é impressionante, né? Tudo de ruim vira o Lula, né? Assim, é uma coisa incrível, né? Toda pessoa desinformada, se ela tem que falar alguma bosta, daí é o Lula. É um negócio inacreditável. O Brasil só virou alguma coisa nas Olimpíadas depois do governo do Lula. Isso é um fato, né? Não é nem não é o que eu acho não importa.
Se você pegar quadro de medalha, investimento em esporte, bolsa atleta, aquela coisa toda, o Brasil de fato começa a ir bem em Olimpíadas, ainda não é uma grande potência olímpica pelo tamanho do país, né? Depois do primeiro governo Lula, primeiro e segundo. Mas aí, não, porque não sei o quê, porque o Lula. Tinha gente ontem falando que as atletas ganham uma bolsa de R$ 400, tá? Isso aí se espalhou pela internet ontem também. É mentira, tá, gente? Não é R$ 400, não é R$ 400. Essas bolsas atletas, elas vão de R$ 400 a R$ 16.000 cada bolsa. E as atletas têm ainda verba que pode vir dos clubes onde elas treinam. Então algumas aqui treinam no Flamengo, né? Tem vários clubes no Brasil que são famosos por treinar atletas olímpicos. Em São Paulo tem o Pinheiros, em Porto Alegre tem o Clube Náutico União, enfim, tem vários clubes. E além disso, elas ainda podem fazer propaganda comercial, marketing e tal. Então assim, é óbvio que não é como vai ser uma atleta nos Estados Unidos, que fica multimilionária, mas ninguém fica multimilionário no Brasil trabalhando no geral, né? Então, assim, as nossas atletas seguem a média da população brasileira, a nossa realidade aqui. Mas não é R$ 400, tá? Viu, Marcos Mião? Não é, tá bom? Marcos Mião que mora em Miami, numa mansão, que é você, sim, multimilionário. Quem sabe você pode usar um pouco do seu dinheiro para botar um dinheiro nos atletas aí, né? Em vez de ficar enchendo o saco dos outros na internet e espalhando mentira, que na verdade é o que tá fazendo, né? Foi a Jade, foi a Daniela Hipólito? A minha pesquisa aqui deu o Arthur Zanetti nas argolas em Londres 2012, depois Diego Hipólito, solo, Rio 16. Não, teve antes. O Zanetti foi agora, foi 2012. 2012? O Zanetti, aliás, não tá competindo, não sei se ele tá machucado ou se ele já não tá mais competindo. Não, mas teve medalha antes ainda, cara. Eu acho que teve medalha antes. Se eu não me engano, é a Daniela Hipólito, que foi a medalhista, né? E foi muito boa a apresentação ontem, né? Tá aqui o time, né? Uma das nossas atletas, ela se machucou. Deixa eu ver se tem a foto aqui. Foi a foto emblemática ontem, né? Tá aqui o rostinho dela aqui, ó. Olha, a foto emblemática ontem dela. Ela caiu ainda no aquecimento e cortou aqui o supercílio, né? Ah, foi feio o negócio. Caiu de cara no chão, assim. E ficou toda uma tensão, não conseguiu aquecer e tal, mas foi lá na hora e representou e mandou bem pra caramba o Brasil pela primeira vez, garantindo medalha na ginástica em equipe, né? E a gente vai ter mais coisa aqui mais competição com a Rebeca Andrade e a Simone Biles, que vai ser agora o nosso grande foco de atenção, né? Porque elas são, assim, a Simone Biles e a Rebeca Andrade têm até uma relação. Ontem eu li uma matéria que a Rebeca teve um momento que ela estava muito em dúvida em relação à carreira, quis parar, e a Simone falou com ela e deu força para ela. A Simone também teve aquele burnout, né? Saiu das Olimpíadas, parou, tinha abandonado a carreira, voltou agora. A Rebeca é muito acima da média das nossas outras atletas, né? Claro que várias delas aqui ainda são jovens e tal, mas assim, mesmo para quem não entende, se você vê, né? Elas atuando assim, é impressionante como a Rebeca tá num nível absurdo. E ontem a pontuação da Rebeca foi muito parecida com a da Simone Biles. Ela ficou, se eu não me engano, 0,30 e não sei o que na pontuação geral abaixo da Biles, né? E sendo que a Biles talvez, muita gente fala, a maior ginasta de todos os tempos, né? Em medalhas eu acho que ela já é, na verdade. E isso que ela não participou, né, de uma das Olimpíadas. Então fica ligado por aí, porque vai ter aqui, tem os horários aqui, ó. Quer ver? Vai ser... Aqui, ó. Aqui, né? Datas e horários das finais da ginástica artística feminina, individual, Rebeca Andrade e Flávia Saraiva. Quinta-feira, então amanhã, a partir da 1h15 da tarde. O salto da Rebeca Andrade vai ser dia 3 de agosto, no sábado, às 11h20 da manhã. As barras assimétricas, 100 brasileiras e 100 Simone Biles, 4 de agosto, domingo. Trave, Rebeca Andrade e Júlia Soares, 5 de agosto, segunda-feira, às 7h38 da manhã. Então esse não pode assistir porque tem que assistir o Desperta, né? Não pode. Então vai assistir o Desperta e depois vai lá pra ginástica. E o solo da Rebeca Andrade, 5 de agosto, na segunda-feira também, às 9h23 da manhã. Então procura na internet aí porque é muito emocionante, é muito legal assistir. Parabéns para as nossas atletas, né? Leandro, aqui no segundo site do Terra que tu tinha me perguntado, entre as edições de 99 e 2015 foi dos Jogos Pan-Americanos que a Daniela foi Pan? ganhou. Ah, muito bem. Então tá. A Daniela Hipólito é uma 9 medalhas. mega
mega medalhada, né? 9 medalhas, pois é. E aí começou esse grande ciclo, assim, eu lembrava que tinha meio que começado com ela, assim, ela é super importante. Depois teve a Daiane dos Santos, né? A Daiane dos Santos foi muito bem em mundiais, mas na Olimpíada que ela era talvez a favorita para ganhar, antes desse ciclo aí da Simone Biles, a Daiane dos Santos acabou caindo, né? Se eu não me engano, na apresentação de solo, que é onde ela era mais cotada para ganhar e acabou não ganhando a medalha naquela época. Muito bem. Aqui, só para passar rapidamente nas Olimpíadas, os pesquisadores e infectologistas estão falando que nadar no Rio Sena, lá em Paris, não é uma boa ideia. Então, a gente mostrou aqui na segunda-feira que tinha algumas competições que tinham sido empurradas para frente, porque a qualidade da água não estava boa, né? E agora tem infectologistas dizendo que tem risco até de pegar leptospirose se pular no Sena lá. Eu tô achando que os caras vão ter que fazer essa competição em outro lugar, né? Ou fecha o olhinho, né? Fecha o olhinho e vai com fé. Vamos lá para notícias do Brasil. Ramagem criou dossiê sobre o caso Flávio um mês antes de Bolsonaro indicá-lo à Polícia Federal. A Polícia Federal apreendeu um documento que indica que Alexandre Ramagem, atual candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PL do Bolsonaro, o Bolsonaro gosta de botar gente toda enrolada com a justiça para concorrer e aí tem gente que gosta de votar nessas pessoas, né? Virou uma coisa inacreditável no Brasil. Produziu para Jair Bolsonaro, em março de 2020, um dossiê secreto com informações que visavam dar subsídio a ações para anular as investigações de rachadinha contra Flávio Bolsonaro. O arquivo digital, apreendido recentemente com Ramagem, foi criado um mês antes de o então diretor-geral da BIM, que era o Ramagem na época, ser indicado por Bolsonaro para comandar a PF. Portanto, o Ramagem estava na BIM, criou ali, usando a estrutura do Estado, um dossiê, levantou informações, puxou documentação, entregou esse dossiê para ajudar a defesa do Flávio Bolsonaro, ou seja, o Estado brasileiro sendo usado para defender o filho do presidente. Uma beleza, né? É tudo certo, tá, super ético, né? Como é que é? Pela família, né? Pela família, pela pátria, por Deus, pela liberdade, né? Essa bobajada toda tá aí. Pela família mesmo, foi lá usar a BIM, pela família, né? E quem tá pagando é você, né? Eu, você, todo mundo aqui, né? Um bando de idiota pagando lá a BIM, a estrutura toda, para o cara usar basicamente como o escritório de advocacia do Flávio. Um mês depois, o Bolsonaro fala: muito bem, Ramagem, você é uma pessoa muito bom cumpridor de tarefas. Vai comandar a Polícia Federal. Por que não? Já mostrou o seu valor na BIM, vá para a Polícia Federal. Em 2020. O dossiê de Ramagem, intitulado Bom Dia Presidente, faltou uma vírgula aqui, né, o Ramagem? Faltou o vocativo, o famoso vocativo. Bom Dia Presidente era formado, em linhas gerais, por afirmações sem provas de que Flávio foi levado para o centro de um escândalo de rachadinhas em decorrência de acessos ilegais de seus dados fiscais por parte de funcionários da Receita Federal. Foram reunidas informações de ao menos 3 desses servidores. Em tese jamais provada, essa tese foi rechaçada oficialmente por investigação da Receita meses depois. A escolha de Ramagem para comandar a Polícia Federal acabou sendo barrada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, após Bolsonaro afirmar que pretendia usar o órgão de investigação como produtor de informações para suas tomadas de decisão. Ramagem chefiou a segurança de Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018, tornou-se amigo da família, diretor-geral da BIM e atualmente deputado federal pelo PL, conta com o apoio dos Bolsonaro para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Um líder importantíssimo do Hamas foi assassinado no Irã. Isso aqui está tomando conta dos assuntos internacionais hoje, né? Principalmente essa semana, o grande foco da imprensa, principalmente nos Estados Unidos, era a Venezuela. Continua sendo, a gente vai mostrar daqui a pouco aqui um comunicado oficial que foi liberado ontem pelo Brasil e pelos Estados Unidos depois do telefonema do Biden para o Lula, mas esse assunto aqui é o assunto do dia na imprensa internacional. O grupo militante palestino Hamas informou que seu principal líder político, Ismail Haniyeh, foi morto em sua casa em Teherã, no Irã. Portanto, não foi na faixa de Gaza, não foi na Palestina. Os caras foram lá num país estrangeiro, no Irã, assassinar um cara do Hamas. Né? Possivelmente, quem será que foi assassinar um cara do Hamas? Hein? Quem será? Quem será, Pedro Falcão, que teria interesse em assassinar? Né?
Não sabemos. Um país que começa com I e termina com Israel. Será que foi? Será que um país pode entrar num outro país estrangeiro e assassinar um cidadão de um terceiro local? Você devia fazer essa pergunta para um país chamado USA. Que começa com USA. Como é que é as 3 palavras que os robôs do Trump falaram, né? Trump. Só falavam isso na convenção. USA e qual que era a outra? Fight. Se você souber falar 3 palavras nos Estados Unidos, você já pode votar no Trump. O grupo Hamas culpa Israel pelo ataque, dizendo que foi um ataque aéreo sionista em sua residência em Teherã, depois que ele participou da posse do novo presidente do Irã. O Irã ainda não deu detalhes como o Haniyeh foi morto, mas diz que o caso está sob investigação. Com a guerra em Gaza não mostrando sinais de abrandamento e todo o Oriente Médio no fio da navalha, o assassinato levanta questões sobre se poderá desencadear uma guerra regional mais ampla. Haniyeh, o líder político mais antigo do Hamas, estava baseado em Doha, no Catar. Ele foi essencialmente o líder do Hamas nas negociações de cessar-fogo com Israel na Guerra de Gaza, intermediadas pelos Estados Unidos, Egito e Catar. Essas negociações, obviamente, ficarão agora em compasso de espera. Embora Israel ainda não tenha assumido a responsabilidade por sua morte, e isso é improvável, já que normalmente não assume a responsabilidade por ações secretas, como seria essa, e se ele foi morto por um ataque aéreo, muito possivelmente por um drone, ou seja, um drone de Israel sobrevoando o espaço aéreo do Irã, beleza, né? Beleza, tá liberado, assim, faz o que quer, não acontece absolutamente nada, tá aí participando das Olimpíadas, tá aí participando livremente das Olimpíadas. A Rússia foi banida das Olimpíadas. Não pode usar bandeira, não pode fazer nada. Israel está liberado, pode mandar ataque em outros países, né? Israel, se quiser atacar alguém aqui no Brasil, está liberado. Vai, manda um drone, mata, vai embora, não acontece absolutamente nada, né? Haniyeh estava em Teherã para comparecer à cerimônia de posse do novo presidente do Irã. Detalhes do que exatamente aconteceu ainda são vagos, mas parece que ele foi morto junto com um de seus guarda-costas por uma explosão em seu prédio. Ainda não sabemos se a explosão foi de uma bomba controlada remotamente ou de um ataque de míssil. Esse aqui é o grande assunto da imprensa internacional de hoje. Rússia diz que o assassinato do líder do Hamas é inaceitável. Aqui a Folha de São Paulo traz a repercussão de alguns governos internacionais. Trata-se de um assassinato político totalmente inaceitável que provocará uma nova escalada de tensões, declarou o vice-ministro russo de Assuntos Exteriores. A Turquia também condenou o que chamou de desprezível assassinato do dirigente político em um comunicado no seu Ministério das Relações Exteriores. A China também condenou o assassinato. Estamos muito preocupados com esse incidente. Nos opomos firmemente e condenamos este assassinato, declarou um porta-voz da diplomacia chinesa em sua coletiva de imprensa habitual. O grupo armado Hezbollah do Líbano expressou condolências após a morte de Haniyeh. Muito bem, a gente vai seguir acompanhando esse assunto aqui, né? Porque não deve se encerrar hoje. Vamos lá passar rapidamente pela Venezuela. Segue o impasse, segue o caos na Venezuela, né? Ontem a gente mostrou aqui que o Maduro expulsou aí os corpos diplomáticos de 7 países da América Latina, incluindo Chile e Uruguai. Se isola cada vez mais, né? Publiquei ontem, aliás, essa notícia lá no meu Twitter. E aí teve uma pessoa que comentou, se isola é torcida sua. O Pedro Falcão, se o cara manda embora 7 corpos diplomáticos de um país, ele tá se isolando, eu não sei, eu preciso pegar um dicionário, parece que tem gente com um dicionário alternativo no mundo aí, né? Esse assunto é uma coisa inacreditável. Eu notei ontem, eu não consigo acompanhar o chat aqui durante o programa, né? Aí tava acompanhando o chat do N1 depois que eu terminei o Desperta. Não tem o que você fale que você vai agradar as pessoas. Todo mundo sabe tudo de Venezuela. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Galera, vocês estão assistindo o programa aqui? Eu vou falar a mesma coisa que eu falei de mim ontem, tá? Então, como eu falei de mim ontem, eu vou falar de vocês. Tirando, assim, meia dúzia de pessoas que podem estar acompanhando o programa e que realmente conhecem, já foram à Venezuela, têm fontes locais, ou moraram lá, ou estudam política internacional, são cientistas políticos e tal. Vocês não sabem nada de Venezuela, gente. Simplesmente assim. Cara, é uma coisa inacreditável. Galera, vocês não sabem nada de Venezuela. Para de ficar dando opinião. Assim,
assim, definitivos, entendeu? Não sei o que, tá, o golpismo, não sei o que, o imperialismo. Gente, calma. Tá todo mundo, no mundo todo, tentando entender. Né? Esquece a imprensa comercial brasileira, que no mais às vezes é aquela porcaria de sempre, a gente sabe disso. Mas aqui a gente está tentando entender também. A gente não sabe. Eu não sei. Falando por mim, né? Eu não sei o que acontece na Venezuela, gente. Eu não morei na Venezuela, eu nunca estive lá, eu não cubro a política da Venezuela. Não adianta eu querer aqui, como eu vejo muitos colegas da imprensa comercial brasileira, que viram super especialista e vai que vai, né? Agora nós vamos separar quem é democrata e quem não é democrata. Aí quem é democrata tem que fazer isso, tem que fazer... Quem disse, velho? Quem disse? Quem é tu na fila do pão, meu filho? Entendeu? Ontem tava comentando de uma coisa, hoje já tá na Venezuela, semana que vem vai para outra, daí entende tudo de eleição americana, daí entende tudo de eleição da Venezuela, daí entende tudo de eleição da França, daí entende tudo de eleição da Inglaterra. Vamos parar de enganar as pessoas? Ô, galera, dá uma parada com isso. Quando a gente não sabe, o que a gente faz? A gente vai lendo, abrindo várias fontes, tentando entender. A Venezuela é um país super fechado e restritivo com relação à imprensa, tá bom? E eu, como jornalista, não vou ficar passando paninho ideológico aqui. Se não tem imprensa, já é um problema para mim. Já não gosto, tá bom? Eu já não gosto. A imprensa pode operar livremente na Venezuela, é super tranquilo fazer cobertura política na Venezuela. Não é. Não é. E eu não gosto. Tem gente que pode gostar. E não tem problema gostar. Pode gostar. Eu discordo de quem gosta, mas eu não gosto de um país que não permite que pessoas como eu possam trabalhar. Tá bom? Então a gente não sabe. Não adianta vir aqui e ficar fazendo teatro. A gente não sabe o que está acontecendo na Venezuela. Como pessoas que estão vendo essa causa de fora e estamos tentando nos informar, nós temos que nos ater aos fatos. Teve uma eleição na Venezuela. O próprio processo eleitoral da Venezuela diz que a coisa tem que ser assim, assado, assim, assado, assim, assado. Teve 2 candidatos que foram impugnados na Venezuela, não puderam concorrer, da oposição. Podemos avaliar 1 milhão de causas, mas vocês entendem como começa a ficar complicado uma eleição desse jeito? Começa a ficar complicado. A oposição da Venezuela é uma oposição golpista? A gente mostrou ontem aqui. A principal líder da oposição da Venezuela, a Corina, estava no golpe que foi dado contra o Hugo Chávez em 2002. Prenderam o Hugo Chávez, tomaram conta do país, na mão grande, roubaram o país, na mão grande. Porque o interesse dessa elite da oposição da Venezuela é transformar a Venezuela numa empresa privada de petróleo. Não se enganem. Não se enganem. O objetivo de vários países e empresas do mundo que alimentam essa oposição venezuelana, golpista e muito rica, tá? A oposição venezuelana não é uma coisa assim que tá ali tentando combater. Não, gente, é gente de grana, de dólar, de muito dinheiro, muito financiamento, tá? Não é a pessoa que tá ali tentando sair do meio do povo, não é nada disso. É um bando de golpista. Agora, a gente tá vendo o que o Maduro tá fazendo lá? Vocês estão conseguindo ver? Tá? Se fosse no Brasil, a gente já tá arrancando o cabelo, gente. O site que é o negócio do TSE, seria o TSE é outra coisa, né? Comissão Nacional de Eleição, não sei o que, que é um órgão ligado ao executivo, portanto ao governo. No dia da eleição saiu do ar, cara. Alguém consegue achar bom isso? Foi ataque hacker. Bom, vírgula, diz Maduro. É isso que a gente faz aqui, né, Pedro Falcão? Foi um ataque hacker, vírgula, diz governo da Venezuela. Alguém que está assistindo o programa aqui consegue pegar e falar, foi. Cara, de novo, eu não sei. E eu posso imaginar que 99% de vocês que estão assistindo esse programa também não sabem. Porque vocês não estão lá. Vocês não acompanham. A gente não acompanha. Essa é a verdade. Aí o Maduro mandou embora. Corpo diplomático de 7 países. Fez um comunicado ontem na TV venezuelana, o Maduro. Apontou vários problemas da oposição, óbvio, que são reais. Episódios de violência que estão acontecendo na rua também, que são reais. Mas não falou do principal.
Onde está a finalização do processo eleitoral? Aí ontem falou que o país tem até 72 horas para apresentar as tais atas. 72 horas fica até irônico, né, os negócios do Bolsonaro, né? Só mais 72 horas. As tais atas eleitorais. Em tese deve ser hoje. Ora, então, gente, vamos pensar, vamos usar a lógica aqui. Se pela lei eleitoral venezuelana, vá lá, o governo está falando, então beleza, vamos acreditar nessa informação. Teria até 72 horas para apresentar as tais atas eleitorais, que no Brasil seriam os boletins de urna, enfim, documentação que você pode comprovar aqui nessa urna, aqui nessa sessão eleitoral, o fulano teve mais votos, o ciclano, beltrano, tá, é como é feito no Brasil também tem isso. Por que é que o Maduro se autoproclamou presidente da República antes disso? Vencedor da eleição. Ué, não poderia esperar 72 horas? Então, assim, não há uma preocupação em fazer parecer que a eleição é limpa. Aí você pode ir no comentário defender que é limpa, que é contra o imperialismo, que não sei o quê. Não parece, gente. Não parece. Simplesmente não parece. Eu vou repetir. Se fosse no Brasil, a gente já está arrancando os cabelos com a maneira como está sendo feito esse processo na Venezuela. O Maduro se autoproclamou vencedor da eleição. Do lado dele estava sentado o tal do presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Então ele se autoproclamou. O protocolo todo é completamente quebrado. Então, mesmo que não tenha havido fraude, não sabemos ainda. O Brasil não sabe. Atenção, a posição oficial do Brasil é: estamos esperando a documentação. Do Brasil. Então a gente pode discordar. Mas a posição oficial do governo brasileiro, do governo Lula, do Celso Amorim, é: estamos esperando a documentação. Não sabemos se a coisa tá certa ou não está certa. Ontem, mais uma relação internacional rompida, com o Peru dessa vez. A decisão foi anunciada após o governo peruano reconhecer líder opositor venezuelano como vencedor legítimo das eleições. Isso aqui, claro, também é um problema. Vários países comandados pela direita na América Latina estão reconhecendo a oposição como vencedora. Como que estão reconhecendo a oposição como vencedora? Não sabemos. Não sabemos. Gente, até agora, não sabemos quem ganhou a eleição da Venezuela. Nem eu sei. E nem você que está assistindo sabe. Pode achar, pode opinar, pode querer, pode desejar, mas não sabe. Você não sabe. O Celso Amorim, que é um dos caras mais experientes em relações internacionais do mundo, que está em Caracas, que se reuniu pessoalmente com o Maduro, não sabe. Então não sou eu que vou saber. E nem você que vai saber. Tá? Então, calma, galera. Calma. A gente precisa olhar as coisas a partir das informações que a gente tem. Tá bom? Tinha 2 grandes observadores internacionais no país para observar essas eleições. A ONU está lá, inclusive, agora, com a permissão, obviamente, da Venezuela, e o Carter Center, que é o centro ligado à família do Jimmy Carter, o ex-presidente dos Estados Unidos, que estava lá também como observador internacional, com a permissão da Venezuela, com a permissão do governo. Então, não estava lá de graça, no sentido de, não estava lá passeando, não apareceu lá do nada para suportar os interesses do imperialismo dos Estados Unidos, que é real, que existe, que se dependesse dos Estados Unidos, sim, a Venezuela se tornaria uma empresa privada de petróleo norte-americana. Isso é um fato, tá? Não se discute esse fato. Isso não está em debate. Isso você não vai ouvir em geral na imprensa comercial brasileira, mas na imprensa comercial brasileira, no geral, também é uma porcaria esse tipo de conversa, né? Então, beleza, aqui a gente faz essas ponderações todas, que são importantes. Muito bem, eleição na Venezuela não atende padrão de integridade e não pode ser considerada democrática, diz Centro Carter. Podemos discordar disso, mas, de novo, essa rapaziada aqui estava na Venezuela, com a permissão do governo Maduro, para atuar como observadores das eleições. Atuaram como observadores das eleições e agora estão dizendo que a eleição na Venezuela
não atende padrão de integridade e não pode ser considerada democrática. É isso que nós temos, por enquanto, de informação que vem da Venezuela. E o Centro Carter é golpista, é dos Estados Unidos. Bom, eles foram aceitos como observadores pelo governo Maduro. Eles não estavam de modo clandestino no país. Vocês entendem o que eu estou falando aqui? As mesmas pessoas que podem estar reclamando disso agora, se o Centro Carter falasse o contrário, iam estar achando bom e iam estar falando, olha, inclusive o Centro Carter, que é dos Estados Unidos, que não é comunista, não sei o quê, está dizendo que foi legal. Então a gente não pode aceitar também a opinião só quando a gente acha que veste na gente, né? Temos que entender quem está fazendo, por que está fazendo, pegar todos os fatores e colocar em cima da mesa. De fora para vocês, comentem nos comentários, tá, gente? De fora para vocês. Esqueçam que é o Maduro, que é os Estados Unidos, esqueçam. Se fosse num país fictício e a gente acompanhasse esse processo eleitoral do modo como ele está aparecendo para fora, vocês acham que parece transparente? Parece transparente para vocês? Outra pergunta. Se vocês acham que está tudo bem no processo da Venezuela, vocês gostariam que fosse assim no Brasil? É bom o processo venezuelano? Vamos fazer igual no Brasil? Gostariam? Eu posso imaginar que não. Né? O Centro Carter informou que a eleição de domingo na Venezuela, aspas, não atendeu aos padrões internacionais de integridade e não pode ser considerada democrática. Além disso, afirmou que a autoridade eleitoral demonstrou claro viés em favor do atual presidente Nicolás Maduro. O órgão acompanhou como observador a eleição de domingo, na qual o Conselho Nacional Eleitoral declarou e proclamou Maduro reeleito para um terceiro mandato. Disse o Carter Center não pode verificar ou corroborar os resultados da eleição declarada pelo Conselho Nacional Eleitoral e a falha da autoridade eleitoral em anunciar resultados desagregados por sessão eleitoral constitui uma grave violação dos princípios eleitorais. O que está dizendo o Carter Center é a mesma coisa que está esperando o Brasil oficialmente, a diplomacia brasileira oficialmente. Os resultados desagregados é resultados por zona, por urna, por local de votação, que aí você consegue conferir. Eu vou repetir, o site da Comissão Eleitoral da Venezuela está fora do ar, gente. Desde domingo. Foi ataque hacker. Daí você acha, entendeu? Acha, quer, deseja, torce, não sabe. Eu também não sei. O fato é que está fora do ar desde domingo. O fato é que o governo da Venezuela não proporcionou os dados eleitorais em outro site alternativo, que já poderia ter sido feito, por exemplo. Porque até onde me resulta, não há informação de que o banco de dados foi comprometido. O que caiu foi o site, gente, um HTTPS. Um site, tá? Um site, não é o banco de dados, não é a votação. É o site, onde você divulga a informação. Por que não tem um site alternativo? Por que essa informação não está pública? Esperamos, hoje seria a data para divulgar os tais atas, boletins de urna, etc e tal. Veremos, né? Bom, ontem a Casa Branca divulgou uma nota. Aqui ela está em português, né? Vamos ler juntos a nota aqui. Para divulgação imediata, 30 de julho de 2024. Leitura da ligação do presidente Joe Biden com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Joe Biden conversou ontem, né, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Brasil para discutir uma série de questões bilaterais e regionais, incluindo a situação política emergente na Venezuela após as eleições. O presidente Biden agradeceu ao presidente Lula por sua liderança na questão da Venezuela. Os dois líderes concordaram sobre a necessidade de divulgação imediata de dados eleitorais completos. Então aqui quem está falando aqui é o Biden e o Lula, tá, gente? O Lula está falando num comunicado da Casa Branca, que obviamente não foi divulgado sem a ciência do governo brasileiro, tá? Então o governo Lula está dizendo o seguinte: necessidade de divulgação imediata de dados eleitorais completos, transparentes e detalhados a nível de sessão eleitoral pelas autoridades eleitorais venezuelanas. Os dois líderes, Biden e Lula,
compartilharam a perspectiva de que o resultado das eleições da Venezuela representa um momento crítico para a democracia no hemisfério e comprometeram-se em manter uma estreita coordenação sobre o assunto. Os presidentes também se comprometeram a aprofundar a cooperação entre os dois países na aceleração da transição energética, blá 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 blá, blá e que outras coisas, né? Aproveitaram aí principalmente o Biden para fazer uma campanha, porque aí já bota na nota aqui que serve para campanha nos Estados Unidos e a vida é assim mesmo, é assim que é. Então, galera, é o compasso de espera que o Brasil está lá esperando, não só o Brasil, a Colômbia também, não só a Colômbia também, o México também, né? Ontem o Lula deu uma declaração dizendo que está esperando pela decisão, pela transparência e tal, não sei o quê, e aí na continuidade da declaração disse que acredita que tenham sido eleições limpas. Então o Lula deu uma informação e depois uma opinião. A Globo News ontem, o pessoal de redes sociais da Globo News, não sei quem fez lá, soltou um corte, né, os famosos cortes, e soltou só a segunda parte da fala. Péssimo, péssimo. Galera, isso é desinformação, porque você descontextualiza. Se você vê só o corte da fala do Lula, parece que o Lula está dizendo foi uma eleição legal e bola para frente. Não foi isso que o Lula falou. Não foi isso que o Lula falou. Eu não estou nem falando aqui se eu concordo ou discordo do Lula. Estou dizendo que o que o Lula disse não é isso. Essa informação pela metade ela fica descontextualizada. O Lula reiterou o que saiu nessa nota aqui. O Brasil está esperando, assim como a Colômbia, assim como o México, esperando transparência. Transparência. E não é aquele papo que você vê muito assim, mas ninguém fica cobrando dos outros países que prove que a eleição não sei o quê. Gente, ninguém está cobrando da Venezuela. Os países estão apenas pedindo que a Venezuela cumpra o seu próprio protocolo eleitoral. Ninguém está inventando o protocolo eleitoral para a Venezuela. O Brasil não está inventando que a Venezuela agora tem que fazer um documento e o Maduro tem que ajoelhar no milho e jurar que... Absolutamente zero pessoas estão fazendo, zero. Quantidade de pessoas que estão fazendo isso, zero. O que o governo brasileiro, o governo da Colômbia, o México, os Estados Unidos estão fazendo é pedindo para a Venezuela cumprir o seu próprio, Venezuela, protocolo eleitoral. A Venezuela alega que tinha 72 horas para publicar, para mostrar os dados de votação das sessões eleitorais, para que se possa fazer, se possa conferir. O prazo, em tese, é hoje. Em tese é hoje. Pergunto de novo, se você tem uma eleição conflagrada, como a eleição na Venezuela, você não pode esperar até então a divulgação dos boletins para então declarar o vencedor da eleição? É uma pergunta que fica no ar. Não há preocupação com transparência? Não há preocupação com parecer transparente? Pergunto de novo, nós gostaríamos de um processo eleitoral assim no Brasil? Não me parece que gostaríamos. Não me parece. Para fechar, publicado lá pelo Leonardo Sakamoto no UOL. Oposição teve 66% dos votos e Maduro 31%, segundo contagem paralela na Venezuela. Calma lá que eu vou explicar e vou dar o contexto e aí vocês podem, com os seus próprios olhinhos, ir lá e ler o que está escrito aqui, avaliar o estudo e avaliar quem são os pesquisadores. Tá bom? Vamos lá. Estimativa de votos baseada em amostra estatística representativa dos boletins de urna, realizado por um grupo independente de pesquisadores, incluindo brasileiros, aponta que Edmundo Gonzalez, da oposição, venceu Nicolás Maduro por 66% dos votos a 31% na Venezuela. Desde que o resultado foi proclamado, o país vive protestos, aquela coisa toda. Usamos dados reais, diz aqui um dos líderes da pesquisa, cientificamente produzidos que apontam ao que tudo indica uma fraude grosseira na apuração da Venezuela, afirmou Fernando Neisser, professor da Fundação Getúlio Vargas e advogado eleitoral, um dos membros do projeto Alta Vista, criado para monitorar os resultados. Rapidamente, depois eu vou sugerir para que vocês leiam uma outra matéria para entender quem são esses pesquisadores. Tá? Tem um problema sério nessa pesquisa, que os financiadores não foram divulgados, o nome do grupo de pesquisa ou de alguns pesquisadores da Venezuela não foram divulgados, eles alegam que é por medo de retaliação, é a alegação deles. Tá aqui, para mim, eu não gosto porque também não tem transparência, eu quero saber quem pagou, tá bom? Mas, vamos ao método e depois vocês vão lá ler uma reportagem na revista Piauí para tentar entender quem são as pessoas. O método, eles coletaram boletins de urna lá, a ideia era coletar de 1.500 urnas, eles alegaram que não conseguiram, porque vários locais de votação a coisa ficou difícil, não saiu o boletim e tal, deu problema.
conseguiram coletar em várias sessões eleitorais 700 dados de sessões eleitorais. Tabularam isso e fizeram uma representação estatística como se aquilo fosse a eleição, né? Segundo o estudo dessas pessoas aqui, desses pesquisadores, o Maduro perdeu a eleição. Tá bom, gente? Quem são esses pesquisadores? Vou dar a dica para vocês lerem aqui uma matéria da revista Piauí. Matéria publicada em maio de 2021. A matemática da urna. Método estatístico do século XIX desbanca a alegação de Bolsonaro sobre fraude nos votos eletrônicos. Aqui está o nome de um dos pesquisadores, né? A Piauí é ruim de lead, né? Você tem que ir lá embaixo para achar a notícia, né? Ali, começo ali, Tancredo Neves, e aí um dos pesquisadores que está envolvido nesse levantamento estatístico da eleição da Venezuela também é um pesquisador que fez um levantamento estatístico no Brasil mostrando que Bolsonaro estava falando balela do voto eletrônico no Brasil. Então, galera, de novo, a gente pode achar um monte de coisa, a gente tem que duvidar, a gente tem que usar o senso crítico, tudo, beleza. Mas eu noto que essa matéria aqui foi compartilhada por um monte de gente lá em 2021 para mostrar que o Bolsonaro estava mentindo sobre as urnas, que não teve fraude no Brasil. Essa matéria, esse modelo estatístico foi publicado, essas pessoas foram entrevistadas na imprensa no Brasil, foram replicadas pela militância progressista de esquerda no Brasil, a torto e a direito. Agora, essas mesmas pessoas estão dizendo que o Maduro perdeu a eleição na Venezuela. Então, de novo, não adianta a gente colocar a roupa só quando a gente acha que serve pra gente, tá? Eu não estou falando que o Maduro perdeu a eleição na Venezuela, porque eu não sei. E eu não sei porque a eleição na Venezuela não é transparente. Então, por enquanto, ninguém sabe. O Lula não sabe, o Celso Amorim não sabe, o Gustavo Petro não sabe, o presidente do México não sabe, o Biden não sabe, eu não sei e vocês também não sabem. E o que a gente está fazendo aqui é tentar saber. Né? Tá bom? Muito bem. Então o programa está acabando. Lembrando rapidamente, hoje é o nosso replay da aula do Empreendedor Mestre, tá? O replay especial que a gente vai fazer hoje, às 8 horas da noite, né, Pedro? Isso. Hoje, 8 horas da noite, o replay da aula do Empreendedor Mestre para quem perdeu ela no domingo. Despertacl.com.br é o site para você colocar lá e fazer sua inscrição. É de graça, tá, gente? Despertacl.com.br. Faça sua inscrição, participe da aula de hoje, que se você quiser entrar no grupo do Empreendedor Mestre depois, as mesmas condições especiais que foram dadas no domingo serão dadas hoje no nosso replay. Beleza? Está começando esse Notícias primeira edição. Voltaremos amanhã, 7 horas, horário de Brasília. Um beijo, tchau. Fala, turma! A nossa aula sobre empreendedorismo e negócios no domingo foi um sucesso estrondoso, né? E as pessoas puderam finalmente ter uma aula sobre empreendedorismo e negócios com ciência, com conceitos práticos, com regras para elas poderem aplicar na empresa delas a partir dali. E isso, eu já estou recebendo mensagens de pessoas que já estão notando diferença. E a gente está falando do negócio que acabou de acontecer. Foi realmente maravilhoso. Muita gente está pedindo para a gente poder passar de novo essa aula. Elas queriam assistir, precisam dessa aula. Então a gente vai ter uma sessão fechada para quem quiser assistir essa aula na quarta-feira, dia 31, às 8 horas da noite. Para você se inscrever nessa sessão fechada, que não vai estar aberta nos meus canais, eu vou estar lá e vou também dizer as novidades para quem quiser continuar nesse programa de formação, que são novidades incríveis e por causa disso milhares de pessoas no domingo entraram para fazer o programa de formação. Eu vou dar as mesmas condições para vocês, mas assiste essa aula, vocês vão ficar encantados. Quarta-feira, 8 horas da noite, fechada só para quem se inscrever gratuitamente aqui. Um abraço.